sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que tudo me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Apedrejem-no! 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 Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele está mentindo! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Blasfêmia! Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele mente! Apedrejem-no! Tenho realizado muitas obras boas em vossa presença, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Não queremos te apedrejar por alguma obra boa, mas pela tua blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia! Apedrejem-no! Blasfêmia! Ele está mentindo, ele é um farsante! Mentiroso! Quanto a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, como podeis vós dizer que blasfemo? Porque digo que sou filho de Deus? Não acreditem em mim, então, se não faço as obras que meu Pai me enviou para fazer. Mas mesmo sabendo que vós não credes em mim, deveriam ao menos crer nas minhas obras. De forma que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu estou nele. Blasfêmia! Enganador! Farsante! Mentiroso! Farsante! Enganador! Farsante! Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Senhor. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Quando o Messias foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente, que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes do Messias souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não. Ele engana o povo. Afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Notaram que a multidão chamou o Messias de mentiroso, blasfemador e enganador. Messias disse que para ser seguidor dele tem que pegar seu madeiro e segui-lo, ou seja, será odiado por todos assim como ele foi. Todos odiarão vocês, por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Este será insultado, caluniado, chamado de blasfemador, mentiroso e enganador pela multidão. Vocês já viram algum líder religioso, padre, pastor, pai de santo ser chamado de blasfemador, enganador e mentiroso pela multidão, assim como o Messias foi insultado pela multidão? Como que esses líderes religiosos seguem o Messias, se eles não passam pelas mesmas coisas que o Messias passou? Messias disse que o empregado não é melhor que o seu patrão. Assim como a multidão odiou o Messias, aquele que segue o Messias também será odiado pela multidão, ou seja, por todos, pelo mundo inteiro. Lembrem do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Blasfêmia!
Mentiroso! Farsante! Essa multidão, que chamou o Messias de blasfemador, mentiroso, enganador, louco, é a mesma que gritou para crucificar o Messias no madeiro. Vejam, eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Vejam, eis aqui o homem. Crucifica-o! Através da 613 lei de Moisés, mataram o Messias no madeiro, em João 19:7, essa multidão, e também os judeus, servos de Moisés, usaram uma das 613 lei de Moisés para assassinar o Messias. Tomai-o vós, e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Essa multidão, hoje em dia, se encontra na porta larga, templos de pedra, as religiões. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Salomão edificou um templo de pedra para Deus Israel habitar, este mesmo Deus, que está nas portas largas, templos de pedra, religiões. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Messias afirmou, em João 16:2-3, que aqueles que seguem o Messias, o único pastor, serão expulsos das sinagogas deles, ou seja, das sinagogas dos líderes religiosos, os servos de Moisés, e serão mortos por eles, os líderes religiosos, defensores das 613 lei de Moisés. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estevão foi morto pela multidão, servos de Moisés, na qual o Messias deixou claro, em João 5:45, que Moisés é o acusador, escrito também em Apocalipse 12:9-10. Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Essa multidão matou Estevão a apedrejamento por ele afirmar uma profecia de Isaías 66:1-2, que o Pai não habita em templos de pedra que são edificados por mãos humanas, e que os judeus são assassinos, assim como os antepassados deles. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos.
Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Quem são os antepassados deles? O Moisés, o Davi, o Elias, o Josué. Esses falsos profetas mataram os verdadeiros profetas do Pai, como está escrito em Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que o Pai lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor, e agora, aqui estamos, dentro de Jerusalém. Saulo foi chamado pelos judeus de peste. Eles diziam que Saulo fazia parte da seita dos nazarenos quando ele se converteu à verdade, se tornando apóstolo do Messias. Os judeus afirmavam que Saulo estava contra o templo de pedra, contra as leis de Moisés. Nós achamos, de fato, que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então, atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro, falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. Todo aquele que se converte a uma religião está indo para a condenação. Analisem Mateus 23, versículo 15. A porta larga são as religiões, os templos de pedra, a Babilônia, descrita em Apocalipse 18:4.